Receitinha de hoje é bolo do Obama Low Carb. Então, deixe o seu like aí nesse vídeo para ajudar o meu canal a crescer e ajudar mais pessoas que fazem alimentação low carb com receitinhas para diabéticos poderem comer e ser um pouco mais saudável. Só que o que eu falo aqui, eu não sou nutricionista, eu não indico dieta para ninguém. Essa dieta é a dieta que eu faço, que eu sigo, que eu me dei bem com ela, que eu consegui controlar minha diabetes. Eu não estou falando para todo mundo ir fazer sem consultar o nutricionista. Eu comecei a fazer, na verdade, essa alimentação low carb um tempo atrás. Melhorei minha diabetes, emagreci. Aí falei, eu vou na nutricionista. Fui na nutricionista, conversei com ela e disse que eu fazia essa alimentação. O que que ela fez? Ela mandou eu parar e começar a comer normal. Me deu uma lista de alimentos que eu poderia comer pão de manhã, que eu poderia comer tapioca, que eu poderia comer isso, aquilo outro. Eu voltei para alimentação normal, seguindo as instruções da nutricionista. O que aconteceu? A minha diabetes disparou de uma forma assim impressionante, que eu comecei a passar muito mal mesmo. Eu tinha dores de gargantas constante, dores nos dedos dos pés, muita dor no dedo do pé, dor nas juntas, e a minha diabetes sempre alta, e eu engordando. Engordei que fui parar com quase 90 quilos. Aí eu falei, quer saber? Eu vou voltar para minha alimentação low carb. Voltei. Eu não sei se foi a melhor coisa que eu fiz, mas para mim, eu acho que foi, porque eu tô me sentindo melhor. Emagreci, controlei a diabetes e não voltei mais na nutricionista. Por isso que eu falo, eu não indico, vocês procurem o médico, procurem o nutricionista. Para mim, é o que me faz melhor. Só que, como vocês sabem, não adianta comer esses bolos que eu faço, essas coisas que eu faço. Primeiro que não pode comer muito. Não é porque é low carb que tem que comer um bolo inteiro. É uma fatia. Segundo, se vocês comerem esses bolos low carb ou fazer essa dieta low carb direitinho, sem consumir muito hidrato, tudo bem. Agora não adianta vocês comerem o bolo low carb e depois comer um pão com farinha de trigo. O que vai acontecer? Se for diabético, vai ficar muito pior. Além de engordar mais, a glicemia vai disparar. Por isso que eu falei, eu não consumo trigo, eu não consumo carboidratos, eu consumo poucos. Porque todos os alimentos têm carboidrato. A minha dieta é a base de legumes, verduras, carne, peixe, ovo. Então, queijo, eu como queijo também. Leite, eu tomo leite vegetal, mas tomo. Café. Café eu costumo tomar sem adoçar, sem nada. Eu me acostumei com isso, então eu tomo assim. E é uma alimentação de comida de verdade. Comida que você vai no supermercado, você vai lá, compra o brócolis, compra a couve-flor, o espinafre e toda a variedade de legumes e verduras que tem no mundo lá, a gente encontra. Isso pode comer e comer bem, comer à vontade, não tem problema nenhum. Você comer repolho, você comer chuchu, você comer abobrinha. Eu como abóbora, eu como tudo isso. Eu como cenoura, tem gente que não come cenoura na alimentação low carb. Eu como cenoura, eu como abóbora, eu como abobrinha. Então, são coisas que eu como, porque é uma alimentação para a vida. Também não posso tirar tudo, não posso tirar a abóbora. Mandioca é muito raro eu comer, mas pode ser que de vez em quando eu não comi ainda. Faz muito tempo que eu não como mandioca, mas se tiver mandioca, eu também como um pedaço de mandioca. São coisas assim, saudáveis. Eu acho muito melhor você comer um pedaço de mandioca do que você comer um pão. Ou você comer um bolo cheio de açúcar, um donut cheio de açúcar, um sorvete cheio de açúcar. E você pode fazer tudo isso. No meu canal tem receita de sorvete, de vários sabores, tudo sem açúcar, tudo low carb, tudo para diabético, que pode comer. Quase todas as coisas em que relação a doces, bolos e coisas que tem farinha de trigo, você pode fazer uma adaptação para a dieta low carb. Então, é o que eu faço, é o que eu fiz e é o que eu continuo fazendo. Eu não como doce todo dia, eu não faço bolo todo dia. Eu tenho muitas receitas de doces e de bolos e de tortas salgadas, de coisas aqui no meu canal, quiches, tudo. Mas não é uma coisa que eu
coma todos os dias. Eu faço os meus vídeos e eu como, sim, mas eu divido com a minha família. Eu tenho meu filho, meu marido, que eles comem também. A gente vai comendo aos poucos. Então é assim, uma fatia por dia, e é assim que tem sido. E na hora das refeições, nem o meu marido nem o meu filho não faz low carb, mas eu faço. Eu tô lá firme, firme na minha alimentação. Enquanto eles comem o arroz e o feijão, eu como lá a minha salada, como os meus legumes, como a minha carne, o meu frango, o meu ovo, que tiver de proteína no dia eu como, que é a mesma que eles. Só que eu não como o arroz e o feijão que eles comem, eu como bastante. Brócolis eu como sempre, eu adoro brócolis, como couve-flor, eu faço arroz de couve-flor, eu faço arroz de brócolis, eu como palmito, eu como, quer dizer, é uma infinidade de legumes e verduras maravilhosos, principalmente de folha verde, couve, que a gente tem. Então, quem quiser embarcar nesta alimentação, eu não tô falando para ninguém fazer, mais uma vez eu digo, eu não sou nutricionista, eu digo para vocês procurarem um nutricionista e conversar com eles, se vocês quiserem. E se quiserem fazer as receitinhas, quem for diabético, nem quem não fizer low carb, de vez em quando quiser comer um bolinho sem açúcar, um sorvete quando tiver calor, essas coisas assim, no meu canal tem todas essas receitas. Eu falei demais no início do vídeo, eu não costumo falar muito assim, eu gosto de ir direto à receita, fazer a receita, experimentar e mostrar para vocês. Mas eu achei que faz tempo que eu não falava sobre isso, eu já falei algumas vezes, mas faz tempo que eu não falava sobre isso e hoje eu achei que eu deveria falar. Eu vou cortar aqui agora o meu bolo low carb de amora do Obama e vou dizer para vocês se está parecido com o tradicional que é feito com farinha de trigo. Essa é uma versão que eu fiz na versão low carb, porque o de farinha de trigo é sensacional, gente, é delicioso. E eu fiquei com vontade de comer aquela delícia de novo, então eu decidi fazer ele na versão low carb e eu vou falar para vocês se fica bom também na versão low carb. Vou experimentar aqui este bolo e vou dizer para vocês qual o sabor, se fica alguma coisa a dever ao outro que não é low carb. Pelo menos ficou muito bonito, cheio de amora por dentro. E agora é hora de experimentar esta delícia aqui. Quer dizer, parece que tá uma delícia, né? Vou dar a primeira garfada agora e já digo para vocês qual é o sabor desse bolo. Ele é bem assim, molhadinho, porque ele tem bastante manteiga e ele é feito com farinha de coco e farinha de amêndoa. Está sensacional. Não fica nada a dever ao bolo tradicional. Claro que tem suas diferenças, porque esse daqui ele é mais esfarelentozinho e é assim, bem molhadinho. Também tem bastante amora, fica gostoso demais. Espero que vocês façam essa delícia de bolo. Vou começar fazendo um buttermilk, só que com creme de leite. Aqui eu tenho 200 ml de creme de leite, que eu vou acrescentar uma colher de sopa de suco de limão nele. E vou mexer aqui meu buttermilk, ó, já talhou meu creme de leite, que eu vou usar no meu bolo de amora low carb que eu vou fazer agora. Eu já fiz esse bolo no meu canal, tem lá, chama um bolo sensacional. Se vocês colocarem bolo do Obama, Luzia Souza low carb, vocês vão encontrar esse bolo. É um bolo que eu fiz quando eu não fazia alimentação low carb. Agora eu vou fazer ele na versão low carb, eu tô adaptando, vou fazer na alimentação low carb, vamos ver na versão low carb, vamos ver se vai dar certo. Eu não sei porque eu nunca fiz, é uma receita tradicional que eu vou adaptar para a receita low carb, porque me deu vontade de comer esse bolo, que ele é uma delícia, ele é maravilhoso, ele é sensacional. Só como eu não como mais bolo com farinha de trigo, eu vou adaptar ele para a versão low carb. Então aqui eu tenho meu buttermilk, vou deixar ele reservado. É um bolo bem amanteigadozinho, uma delícia. Vou misturar aqui os meus ingredientes secos. Aqui nesta vasilha eu tenho 150 gramas de farinha de amêndoas e 30 gramas de farinha de coco. 180 gramas de farinha no total. Agora eu vou acrescentar aqui o fermento.
Aqui eu tenho 12 gramas de fermento em pó para bolos e 1 grama, que foi uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio. Vou colocar aqui o fermento e o bicarbonato. Vou acrescentar uma pitadinha de sal. Vou misturar aqui. E esses são os ingredientes secos do meu bolo. Misturar bem para o fermento se misturar bem aqui com a farinha de coco e a farinha de amêndoas que eu tenho aqui. Minha mão tá meio atingida assim, ó, porque é da amora, que o bolo é de amora, vai amora. Aqui eu tenho 100 gramas de manteiga amolecida. Agora eu vou acrescentar aqui 100 gramas de adoçante. Eu estou usando aqui o eritritol. Vocês podem usar o xilitol ou stevia, o que vocês quiserem. E é meia xícara, a minha xícara é de 250 ml, meia xícara cheia. Vou bater a manteiga com o adoçante. Bati, ó, minha manteiga por uns 3 minutos mais ou menos com o adoçante. Vou acrescentar 3 ovos inteiros, 3 ovos grandes. E vou bater novamente. Bati aqui a manteiga com os ovos e o adoçante. Eu vou acrescentar aqui, ó, 1 colher de sobremesa de extrato de baunilha. Gente, eu uso esse daqui, ó. O vidrinho é pequeno porque ele é, ó, não sei se tá focando bem, mas ele é extrato. Vou colocar aqui assim. Extrato de baunilha biológico. Agora eu vou bater mais um pouco. Só para misturar mesmo a baunilha. Agora eu vou colocar aqui, intercalar a minha farinha com o meu buttermilk que tá ali. Colocar metade da minha farinha e colocar metade aqui, ó, do meu buttermilk. E vou bater também para misturar. Agora vou acrescentar aqui o restante da minha farinha e o restante do meu buttermilk, que é o meu creme de leite que eu talhei com suco de limão. Vocês podem fazer com leite também, se vocês quiserem. Leite vegetal ou leite integral. Vou bater para terminar de misturar. Mesmo para misturar. Ela é uma massa densa mesmo, assim. Porque além de ser massa amanteigada, ainda vai aqui agora as minhas amoras. Ó, a massa do meu bolo tá aqui. Aqui eu tenho 200 gramas de amora. É umas amoras frescas que eu ganhei da minha cunhada. Que eu vou passar elas num pouquinho de farinha de coco. Bem pouquinha farinha assim, uma meia colher mesmo. Só para as amoras não afundarem lá no meu bolo. Eu tirei o cabinho delas, por isso que elas estão meio maceradas assim. Agora, misturar aqui as amoras na massa do bolo. Vocês podem fazer em forminhas individuais e fazer muffins. Eu vou fazer vou fazer 2 forminhas pequenas que eu tenho aqui, com um buraquinho no meio, aquelas de pudins pequenas, e vou fazer uma de pudim um pouquinho maior. Mas dá para fazer em forminhas individuais também, se vocês quiserem esse bolo.
Vou distribuir agora nas assadeiras e vou levar para assar, forno pré-aquecido, 180 graus. Ó, já coloquei nessas forminhas pequenas que eu tenho aqui de pudim. Eu untei elas com desmoldante, mas vocês podem untar com manteiga só. Eu costumo untar com manteiga, mas eu já decidi untar com desmoldante. Essa daqui também eu untei com desmoldante. Vou colocar o restante da massa do meu bolo aí. Como eu disse, vocês podem fazer em forminhas assim. Essa daqui é uma forminha pequena de pudim. Pode fazer em forminhas de empada, forminha de Murphy's. Ou pode fazer um bolo grande, que é o que eu vou fazer aqui agora com o restante da minha massa nessa minha outra forma aqui. Aqui estão, ó, os meus 3 bolos. Este daqui, este aqui que é maiorzinho e este outro aqui que também é pequenininho. Vou levar para assar a forno 180 graus e digo para vocês quanto tempo eles demoraram no meu forno para assar. Os meus bolinhos pequenos de amora, ó, já estão assados, são bem fofinhos por causa do buttermilk, que faz o bolo ficar bem fofinho, que é lá o creme de leite com limão. Esses aqui assou primeiro porque eles são pequenininhos, então já estão aqui assadinhos e o outro ainda está no forno. Eu coloquei todos 35 minutos. Vamos ver, aquele falta pouco tempo já para terminar o tempo. Esse aqui eu tirei antes. Esse aqui eu tirei faltando acho que ainda uns 15 minutos e o outro ainda tá no forno. Está o meu outro bolo, o bolo que eu fiz na forma um pouco maior, na forma de pudim maior. Aqui tá os bolinhos que eu fiz na forma de pudim pequena. Eu vou desenformar este daqui também, esperar ele esfriar só um pouquinho, já vou desenformar e mostrar para vocês os bolos aqui com amora. É o bolo do Obama, que chama. A história desse bolo é a seguinte: eu fui no cabeleireiro e lá tem aquelas revistas e eu peguei uma enquanto esperava a minha vez de ser atendida. Eu peguei uma e comecei a folhear a revista. E eu encontrei esta receita lá e nesta revista dizia que esse é o bolo preferido do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Então, eu não podia trazer a revista para casa, o que que eu fiz? Tirei foto, fotografei a receita. Quando eu cheguei em casa, eu fiz esse bolo. Só que naquele tempo eu não fazia ainda alimentação low carb, então eu fiz ele normal, como estava na revista, com farinha de trigo, amora, manteiga. Os ingredientes são os mesmos, eu só adaptei ele para alimentação low carb. Então, troquei a farinha de trigo por farinha de amêndoa e de coco e troquei o açúcar pelo adoçante. O resto dos ingredientes são o mesmo. Então, no meu canal já tem esse bolo normal, para quem não faz low carb com farinha de trigo, se chama bolo sensacional, eu acho que é uma coisa assim, mas se vocês colocarem lá, bolo do Obama, Luzia Souza, vida low carb, vai aparecer logo essa receita, que é o normal. E esse... Olha só, meu bolo como ficou lindo depois de desenformado, cheio desses pontinhos negros aqui, são todas amoras que eu fiz, que esse bolo é de amora, é sensacional, delicioso. Esse é o meu vídeo de hoje, bolo low carb de amora. Eu já tenho essa receita no meu canal, só que ela era uma receita tradicional com farinha de trigo e eu adaptei ela aqui para alimentação low carb. Fiz esse bolo aqui, ó, low carb, é o mesmo bolo que eu já tenho no canal, que é o bolo do Obama. É sensacional de gostoso, porque eu adaptei ela agora, a primeira vez que eu tô fazendo ele na alimentação low carb, mas como ela era muito, muito gostoso, é um bolo muito gostoso na receita tradicional, eu resolvi adaptar aqui para alimentação low carb, já que agora eu faço low carb. Então já deixe o seu like para mim nesse vídeo, se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações quando eu postar as minhas receitinhas aqui low carbs, os meus artesanatos ou as minhas receitinhas tradicionais, que no meu canal também tem receita tradicional para quem não faz low carb, mas o foco do canal agora tá mais nas receitinhas low carbs, que é para diabético. Eu sou diabética e eu consegui, assim, tipo, quase zerar a minha diabetes. Nem remédio eu tô tomando mais para diabetes.
O último exame que eu fiz lá, a média dos 3 meses deu 6. 6 é considerado normal. Então foi maravilhoso, eu fiquei contente. Eu faço essa alimentação mais mesmo por causa da minha diabetes. Mas de queda eu também emagreci. Eu pesava 89 quilos. E desde que eu comecei a fazer a low carb, agora eu tô pesando 69. Eu ainda tenho que emagrecer uns quilos aí, que eu quero pesar pelo menos uns 65, 63, que era o peso que eu tinha antes de engordar tanto. Ainda é muito, mas eu não gosto de ser muito magra. Então, se eu chegar nos meus 63, que era o que eu tinha antes, que eu tinha uma cinturinha assim bem fininha, que eu sempre fui cinturadinha. Então, pra mim já tá bom. Então, ainda tenho que emagrecer por volta de 9 quilos. Tô na luta, tô na batalha, tô na alimentação low carb, mas já emagreci bastante. Eu tava com quase 90 quilos. Já emagreci bastante. E olha aqui, ó, os bolinhos. Eu fiz 2 pequenos e um grande. Ficou muito, muito bom mesmo. Deixa aqui nos comentários aqui. Se vocês fizerem, voltem aqui e digam se eu não tenho razão. Mesmo quem não fizer, se tiver intenção de fazer, deixa um comentáriozinho aqui no meu vídeo. Os meus vídeos não tem quase comentários. E quanto mais comentários tiverem, que for um olá, um oi, um tudo bem, um vou fazer. Alguma dúvida que vocês possam ter, que vocês quiserem esclarecer. Porque quanto mais comentário, ajuda o meu canal a crescer. E o YouTube pode recomendar os meus vídeos para mais pessoas que fazem low carb, mais pessoas que são diabéticas. Porque esse bolo é realmente gostoso, sensacional. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.